roxo, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira do ar de agosto, quem se faz um filho, fala por gosto. Isto é uma digressão nacional. Eu ando aí pelo país todo. Nós, no final do ano passado, vou dar aqui algumas salas, praticamente enchemos o CAI, o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, que é talvez uma das salas mais importantes neste momento no país. As grandes digressões nacionais e internacionais passam ali. E nós esgotamos praticamente a sala. Passamos pelo Teatro de Castelo Branco, Teatro Municipal de Castelo Branco também, com uma sala muito interessante. Sesimbra, enfim, foram tantas salas, enfim, foram salas e com uma adesão de público extraordinária. Eu tive muitas dificuldades em vir aqui a Santarém, devo dizer. É difícil, é cada vez mais difícil fazer coisas, não é só aqui, em todo lado, mas aqui foi difícil. Estava para acontecer já no ano passado, não aconteceu, e eu sempre que posso faço questão de juntar uma utilidade. Os espetáculos não têm que ter utilidade, mas se eu conseguir juntar uma causa e que a ida ao espetáculo seja útil também, que resolva problemas reais, sociais, cotidianos. Fazer jus ao Ari. O Ari foi um poeta panfletário, socialmente envolvido. Na altura, esses artistas tinham um nome. Chamavam-se engagés, envolvidos. Alguns depois também, aqui em Portugal, eram os cantores ou os poetas de intervenção, não é? Bom, ou os autores de intervenção, porque estavam socialmente envolvidos, não só a denunciar o que estava mal, a vida tal qual ela era, boa, com coisas boas e com coisas más, não é? Eu tento sempre que possível juntar uma componente social, a fazer jus ao poeta, não é? É o poeta dos injustiçados, costumo dizer, dos explorados, dos oprimidos. Eu pego naqueles textos e está lá isto tudo, não é? Está lá o desemprego, está lá a pobreza, está lá a fome, 40 anos depois. Aquela vontade em 2009 de ir para a estrada para ver como o país está. Agora, o ano passado e este ano, está na cara, como diz o brasileiro. Está na cara. O Ari parece que escreveu isto ontem e o Ari morreu há 30 anos atrás. Fez este mês 30 anos que o Ari morreu. Estas canções têm 40 e tal anos e parece que foram hoje escritas. Bom, eu tento juntar uma causa social sempre que possível, sempre que vou à bilheteira. Tento juntar uma causa social para que isto seja útil também e para que as pessoas se mobilizem. Tirar as pessoas de casa é cada vez mais difícil. Para irem ver espetáculos, nós na nossa sala temos tudo, no nosso tablet, no nosso telemóvel temos tudo. Temos o YouTube, vimos os espetáculos todos ali, por que sair? Não é? Bem, mas a verdade está em cima do palco. Está ali. Estão espectadores a olhar para mim e estão a reagir em direto ao segundo. A assobiar ou a dizer bem ou a dizer mal. É ali a prova real, a prova de fogo. E estão-se a rever também, porque eu sou um deles, não é? E estão-se a ver. O Miller, um homem do teatro, dizia: o teatro é a única arte em que a humanidade se confronta contra ela própria. E é, porque eu estou a fazer deles. Eu estou a fazer deles, eles estão a olhar para mim, eu sou eles, eu estou a fazer o papel de padre, ou de vendedor, ou de marido, ou do que quer que seja, e estão-se a confrontar com eles, é a imagem deles refletida no espelho, e reagem. Parece que é outro, não, mas eu estou a fazer, não é? Quer dizer, eu estou a fazer deles, não é? Bom, e portanto, ali, isto é a verdade, nua e crua. As pessoas emocionam-se quando estão ali sentadas, não é? Ou choram, ou riem. Eu vejo muita gente a chorar, por exemplo, quando se recordam, enfim, quando ouvem as palavras
mas vejo muita gente alegre, não é? Com um sorriso nos lábios, porque a maioria destas memórias são boas memórias. E pronto, vejo muita gente emocionar-se. Portanto, os espetáculos são emoções, não é? É preciso eu chegar ao público, é preciso emocionar as pessoas, não é? Só assim é que isto resulta, senão não vale a pena. Bom, este espetáculo em Santarém tem ainda uma componente social ainda maior do que nos outros sítios onde eu passo. Porquê? Porque as receitas deste espetáculo vão reverter a favor da APAV. A APAV é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima do Gabinete de Santarém. É uma instituição aqui na cidade, no concelho, no distrito e na região com grandes dificuldades de sobrevivência, em manter-se cá. E as queixas de violência doméstica são brutais. Aqui. E, portanto, eles têm que cá continuar. Eles têm que fazer o trabalho deles, porque há gente que precisa deles. E há muita gente. Eu percebi isso. Eu fui ter com eles e fui perceber isso. E percebi, não, ok, isto tem que ser tudo a reverter a favor da APAV. Quem me acompanha, esses sim, já têm provas dadas aqui no meu país. Um deles é aqui de Santarém. Nunca saiu daqui, pelo menos que eu saiba. É o João Guerra Madeira, toca piano, é um compositor extraordinário, é um arranjador extraordinário, é um criador, um criativo extraordinário. Toca piano neste espetáculo e fez os arranjos, não é? Claro, eu sempre com ele e ele sempre junto a mim. Depois tenho 3 convidados especiais nessa noite, na noite de 22 de fevereiro. Tenho um homem que deu cartas por tudo o que é artista pop e jazz em Portugal. Toca extraordinariamente saxofones e flauta. Chama-se Naná Sousa Dias. O Naná começou a tocar com a banda Atlântida, com a Lena d'Água, no princípio dos anos 80. Depois gravou os discos do Rui Veloso a seguir, quando o Rui Veloso arrebentou também. E depois passou por praticamente todos os grandes artistas deste país. Tem discos em nome próprio, gravou discos com o seu próprio nome, instrumentais, sobretudo na área do jazz. É um saxofonista extraordinário, acompanha-me já há muitos anos, dá-me essa honra. O outro convidado é o outro homem aqui de Santarém, um homem que já anda pelo mundo inteiro. Tem um apelido de peso, mas é um músico talentosíssimo. Toca guitarra portuguesa e chama-se Pedro Amendoeira. E é um músico que me acompanha desde 2009, desde o início desta digressão do ARI. E, portanto, é o Pedro Amendoeira na guitarra. Vai tocar os fados, muitos fados do ARI, que toda a gente canta os refrões. Toda a gente conhece o Quem Quer Quentes e Boas, Quentinhas, os Putos, o Lisboa Menina e Moça, o Cacilheiro. Toda a gente canta estes fados do ARI. Toda a gente também canta a Desfolhada, a Tourada. World Music também. Claro. Toda a gente conhece estas canções. A Desfolhada, a Tourada, a Estrela da Tarde, o Cavalo à Solta. Toda a gente conhece estas canções, quer dizer, enfim, escuso de estar aqui a falar mais delas. Depois tenho uma outra convidada que me acompanha desde o ano passado. A escola americana ensinou-me a tentar meter as artes todas em cima do palco. E eu precisava de uma personagem que entrasse em algumas canções e que dialogasse comigo, sobretudo nas canções mais românticas, não é? Precisava de ter ali, enfim, alguém para eu cantar para ela. E ela me respondesse, não a cantar, mas numa outra linguagem. A linguagem é a dança. Eu tenho a Catarina Gonçalves, muito nova, com um nível extraordinário, da Escola Superior de Dança. A Catarina vai dançar. Dança clássica, contemporânea, jazz e moderna. Vai entrar em algumas canções e é uma personagem e traz uma lufada de ar fresco, traz a paleta de cores, uma outra paleta de cores. As cores todas do arco-íris estão naquele espetáculo porque junto a palavra,
à música, à dança. Portanto, são várias artes que estão ali a acontecer em cima do palco. Portanto, são estes os três convidados principais. O Naná Sousa Dias nos saxofones e na flauta, o Pedro Amendoeira, de Santarém, na guitarra portuguesa, e a Catarina Gonçalves na dança. Eu, depois de uma experiência no estrangeiro, voltei para Portugal com a intenção de pegar naquilo que é a nossa identidade. Os nossos autores, os nossos poetas, os nossos compositores, o nosso património imaterial, a nossa identidade, os nossos criadores. Pegar nisso e fazer disso espetáculos, objetos de arte, com música, teatro, dança, multimédia, enfim, juntar as artes, mas sempre a partir daquilo que é nosso, a nossa identidade. Na minha opinião, nós temos muito valor, mas somos o povo com menor autoestima do mundo. Abrimos os braços a quem vem lá de fora e muitas vezes, na maioria das vezes, esquecemos aquilo que é nosso. E o que é nosso tem qualidade, aqui e lá fora. Eu acho que isso é tão óbvio que eu não preciso dizer mais nada. A primeira coisa que eu fiz, quando vi com a intenção para cá, para o país, de pegar nesse projeto, nessa, eu diria até missão. O primeiro autor que eu peguei, agarrei, identifiquei e disse, bom, é a partir disto que eu vou criar um espetáculo, foi em finais de 2008 e foi, na minha opinião, um caso raro no mundo, não só aqui em Portugal. Estamos a falar de um autor que tem 15 canções que toda a gente conhece. Ainda hoje, 40 anos depois, quase 50 anos depois. Um poeta, repare, um poeta, os poetas neste país... Portanto, esse espetáculo foi este, o autor foi... Foi este. Eu ainda não disse quem era, mas enfim, já digo. Normalmente, os poetas, aqui na nossa terra e também no mundo inteiro, enfim, não somos um caso isolado. Normalmente o lugar dos poetas é nas estantes. É assim que estão, empoeirados. São esquecidos às vezes. Empoeirados. Não são praticados. Não. E raramente são lidos, não é? O extraordinário é que este poeta, este autor, conseguiu andar na boca de toda a gente. E estamos a falar num país... Eu não tenho medo das palavras. Sou como ele, também não tinha medo e era... Há quem eu diga que ele era desbocado. Era uma força da natureza. Chamava os bois pelos nomes. Este país era, há 40 anos atrás, um país de analfabetos. Cultos, claro que são cultos, têm a sua cultura, mas era um povo iletrado, com índices de iliteracia e de analfabetismo, que são duas coisas distintas, muito grandes. É extraordinário um poeta fazer com que gente analfabeta, iletrada, andasse a tomar banho ou a lavar a louça, a cantar corpo de limo, lábios de mosto, quem faz um filho falo por gosto. Isto é uma coisa extraordinária. Corpo de limo, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira no meio do ar de gosto, quem faz um filho falo por gosto. O Ari entendeu que chegaria muito mais depressa às pessoas se fosse cantado, não é? E depois teve sorte também. Houve uma geração de compositores com experiência, com qualidade, que musicaram os poemas dele e que conseguiram, com as melodias orelhudas, não é? Aquelas que entram no ouvido e ficam, conseguiu fazer com que se tornasse aquele poeta um poeta popular, conhecido, não é? Pronto. Os compositores ajudaram alguma coisa, mas as palavras tinham de tal forma força, tal qual tu dissestes, claro,
tinha tal forma de força, e as pessoas acabaram, de uma maneira ou de outra, por se rever, de alguma maneira, naquilo que as palavras diziam, porque eram elas, era a sua imagem espelhada. Não é? O que é extraordinário é que ele não baixou o nível, porque poetas populares, há muitos, não é? Quadras, rimas, há aí, de facto, mas ele foi sofisticado. O país, nessa altura, nos anos 60, no final dos anos 60, as músicas, a música ligeira portuguesa era aquilo que se chamava, na altura, o nacional cancionetismo. Não eram propriamente poetas que escreviam para a música ligeira. Não é? Eram letras simples, populares, imediatas, já influenciadas pelos Beatles e pela tradição pop anglo-saxónica, não é? Eram coisas simples, eram letras simples, a Madalena Iglesias, enfim, o António Calvário, eram os artistas populares da altura, não é? Ora, o que o Ari consegue fazer é continua a conseguir chegar às pessoas, mas acrescenta sofisticação nas palavras, não é? Nós vamos ler A Estrela da Tarde e é um poema admirável, sofisticado, cheio de recursos estilísticos. E, no entanto, as pessoas ainda hoje, eu canto essa canção, em 2014, e as pessoas, quando eu a começo a cantar, batem palmas, porque a reconheceram. Havia aqui um desafio extra, para além destes todos que eu já disse. É que o Ari escreveu para muitos cantores, para muitos intérpretes, e muitos compositores musicaram a obra dele, não é? Havia aqui uma dispersão muito grande. O Carlos do Carmo fartou-se de cantar Ari. Os grandes êxitos do fado do Carlos do Carmo são do Ari dos Santos. O Fernando Tordo começou uma parceria com o Ari, foi a mais longa, escreveram-se muitas e boas canções, e o Fernando Tordo cantou-as. O Paulo de Carvalho escreveu muitos fados do Ari e cantou alguns também. A Simone é descoberta na Desfolhada, que foi a primeira canção que o Ari... O primeiro poema que o Ari escreveu para ser cantado foi A Desfolhada, em 1969. Encontrou o Nuno Nazaré Fernandes e escreveram aquela música e foram à procura de uma cantora. A quarta escolha foi a Simone. A Simone cantou muito Ari dos Santos. A Amália cantou Ari dos Santos. O Zeca tem uma música com um poema do Ari. O Ari tem qualquer coisa como 600 poemas musicados. Há aqui uma dispersão muito grande. Exatamente. E há uma dispersão muito grande. O grande objetivo era montar um espetáculo. Não é a mesma coisa do que fazer um disco. A ideia era montar um espetáculo em que esta obra estivesse toda reunida, toda alinhada e que simultaneamente fosse coerente e contasse uma história. Este espetáculo conta uma história, é um percurso, é o nosso país no final dos anos 60 até agora. Fui à World Music, fui ao fado, ao novo fado, fui ao jazz, fui à música clássica, fui às músicas do mundo e trouxe ritmos, harmonias, influências, instrumentos, arranjos novos para canções clássicas. É o que normalmente acontece no mundo inteiro, não é? Nós aqui temos algum pejo em fazer isso. Foi o que fiz, foi tentar abrir uma obra clássica ao século XXI. E fui buscar músicos de áreas muito diferentes. Fui buscar músicos ao jazz, à música clássica, ao pop, até à música eletrónica, enfim, à world music. Bom, e tentei manter, obviamente, as letras intocáveis e muito bem ditas, muito bem cantadas, na medida do possível, à minha maneira, claro, mas respeitando a palavra. A palavra é mais importante do que a melodia, em alguns casos, porque estou a homenagear um poeta. E parece que não querem que eu faça milagres na minha terra. Eu não sou santo, atenção, estou longe de ser um santo. Peco muito,
algumas vezes. Mas não, parece que não. Parece que não. Nunca se proporcionou essa... Ouça, nós dependemos... não há algum interesse. As pessoas da minha terra começaram-me a ver agora. Começaram a ver na RTP, começaram a ver esta coisa das redes sociais também são importantes, começam a perceber que eu tenho um espetáculo e que é um espetáculo do Ari dos Santos, não é? E portanto... Há de haver um dia que pelo menos tenho a correr já um conjunto de pessoas. Sim, gostava muito. Eu não canto na minha terra há 11 anos. Faz este ano 11 anos. Não sei porquê, eu nunca fiz mal nenhum a ninguém da minha terra. Nem o outro. Eu tento nunca fazer mal nenhum a ninguém. Nunca, sempre tratei bem as pessoas. Aqui em Santarém é a primeira vez com este espetáculo? É. Aliás, que eu me lembre, nunca cá cantei. Já tentei vir cá, mas nunca consegui. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura.